Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar do mundo onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou mulher? Olhem para mim, olhe para os meus braços. Eu arei, plantei e juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, e suportaria o açoite também. E não sou mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou mulher? Você se sente tratada como uma princesa? Eu me vejo uma princesa, eu me enxergo uma princesa e eu faço o máximo para me tratar como uma princesa. Mas são raros os momentos que eu me senti tratada dessa forma. Sinto que o mundo tem sido um pouco hostil, um pouco negativo comigo. É uma sensação meio ruim toda vez que eu sei que eu vou ter que sair, resolver alguma coisa em lugares que tem muita gente. Me dá um pouco de ansiedade, porque eu sei que as pessoas vão olhar, vão ficar comentando e às vezes até extrapolar um pouco. Inclusive o mundo me fez me afastar um pouco do lado de fora. Eu tenho ficado mais pra dentro, um pouco mais escondida, porque eu tenho um pouco de medo do que o mundo guarda pra mim. Desde que eu me entendo por gente mesmo, eu sempre me interessei muito pelo universo feminino, sempre achei muito mais interessante, sempre achei muito mais palpável pro que eu gostava. E desde cedo eu usava as roupas da minha mãe, colocava toalha na cabeça e etc. E sentia que tinha alguma coisa errada ali, sabe? Que não era aquilo que eu queria, o que eu via no espelho não era aquilo, não estava certo. Quando eu me projetava no futuro e imaginava um futuro, eu me via uma mulher no futuro, eu não conseguia me enxergar um homem. E eu era uma criança, eu não entendia o porquê disso. Porque antes de ser trans e antes de me descobrir enquanto trans, eu já era muito afeminada. Muito afeminada. Então eu já tinha uma figura meio andrógena. Eu andava maquiada, com cropped, shortinhos e tudo mais. Antes mesmo de entender que eu era uma mulher trans. Mas isso sempre estava na minha cabeça. E aí, após ter contato com uma trans pela primeira vez, no colegial, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, quando eu vi, eu falei... É isso que eu quero ser. Tinha 16 para 17 anos. Foi quando eu decidi realmente me desprender do que o pessoal ia pensar e do que iam achar. E seguir firme na transição e aí eu não parei mais. E hoje em dia eu sou muito feliz com isso. Eu sinto que eu comecei a existir a partir do momento que eu fiz a Chloe e segui dessa forma. Porque antes eu não entendia, eu não me via no mundo, eu não sabia quem eu era, eu não entendia absolutamente nada. Eu sentia aquele sentimento dentro de mim o tempo inteiro e eu não sabia o que era. Gozar de escolher as roupas que eu queria, de usar a minha maquiagem, de descer o meu cabelo longo, que era uma coisa que eu queria desde criança e meus pais nunca deixaram. E o meu cabelo hoje em dia pra mim é uma forma de muita resistência, porque eu sempre quis ter ele grande, eu nunca pude. E hoje em dia eu posso cultivar ele com os produtos que eu compro, do trampo que eu consegui. E é satisfatório, porque quando a gente escolhe iniciar a transição,
a gente sabe que não vai ser fácil, né? E estar alcançando as coisas de pouquinho em pouquinho traz muita satisfação. Eu acho que depois da minha transição foi quando eu comecei a observar mais o universo de pessoas pretas. Depois que eu tive esse contato com pessoas pretas empoderadas, sim que eu pude alcançar esse mundo. Porque antes isso não era uma pauta na minha vida. Eu venho de uma mãe branca e um pai preto. E dos 3 filhos que eles tiveram juntos, 2 são brancas. E eu era a pretinha da família. Quando eu era criança, estudava numa sala que quase não tinham crianças pretas e eu era, tipo, super rejeitada. A minha vida na escola inteira, no fundamental, eu fui super rejeitada, nunca era escolhida e tudo mais. Eu não entendi o porquê. E os menininhos brancos, as menininhas brancas eram sempre cobiçados pelos professores, cobiçados pelos outros alunos. Teve uma cena que me marcou muito na minha escola. Você quer contar essa cena? Sim. Porque hoje em dia talvez não me fere tanto, mas pensando naquela criança que não entendia o porquê. Às vezes os alunos levavam doces e distribuíam para todas as crianças. E eu lembro que tinha isso tipo uma vez por semana. E eles sempre me pulavam. Entregava docinho pra todas as crianças e me pulavam. Isso eram os alunos. Também eram crianças. E essa cena me marcou muito forte. Porque eu não entendia. Porque daqui eu tava recebendo aquele ódio. Eu não sabia porque eu era tão rejeitada. E pensando naquela criança que eu era, eu sinto muita pena que não tinha ninguém ali pra explicar. Pra explicar que eu era linda, do meu jeito, que eu não precisava ter a pele clara ou o olho claro pra ser bonita. Mas tudo bem, porque hoje em dia eu entendo isso. Graças a pessoas inspiradoras e imagens que eu pude ver, que não é feio, é resistência. Querias ver-me alquebrada, cabeça pensa e olhos baixos, ombros caídos como lágrimas, enfraquecida de tanto pranto? Minha altivez o ofende? Não leve tão a peito assim. Eu rio como quem minera ouro em seu próprio quintal. Podes fuzilar-me com palavras, podes lanhar-me com os olhos, podes matar-me com malevolência, mas ainda assim, como o ar, eu me levanto. Minha sensualidade perturba? Por acaso te surpreende que eu dance como quem tem diamantes, ali onde as coxas se encontram? Do fundo das cabanas da humilhação, me levanto. Do fundo de um pretérito enraizado na dor, me levanto.
Sou um oceano negro, marulhando e infinito. Sou maré em premear. Para além de atrozes noites de terror, me levanto. Rumo a uma aurora deslumbrante, me levanto, trazendo as oferendas de meus ancestrais. Portanto, o sonho e a esperança do escravo. Ainda me levanto, me levanto, me levanto. Meu nome é Tamires. Eu prefiro que as pessoas me chamem de Tamis, é menos impessoal. Eu tenho 34 anos e sou mãe de Aisha e Akin Lukene, aqui no meu braço. Acabou de nascer, sou uma recém-puérpera, sou preta, sou periférica, estudante de pedagogia numa universidade extremamente elitista na cidade de São Paulo, a USP. E a partir dessa caminhada eu tenho traçado uma trajetória em prol da população preta, principalmente dos nossos herês, as crianças pretas de periferia. Eu tenho um projeto que se chama Xirê de Quintal, que o seu nome ele vem de origem iorubá, que significa xirê, xirê roda, xirê brincadeira, e de quintal são as brincadeiras que existem e coexistem dentro dos nossos territórios, dentro e fora dos nossos quintais. As brincadeiras todas existiam dentro de um contexto familiar. Hoje em dia a gente vê que as brincadeiras estão cada vez mais condensadas em espaços fechados. A ideia é que a gente consiga acessar as nossas tecnologias ancestrais a partir dessas brincadeiras, desses territórios brincantes, e fazer com que as crianças e as famílias pretas possam se identificar nas suas brincadeiras, para as crianças entenderem que essa história é muito além do que a gente escuta nas escolas, do que a gente aprende nos livros didáticos, do que os professores e professoras acabam mostrando, né, como verdade única, e muito através desse olhar branco, eurocentrado, ocidental. E aí eu remonto um pouco a minha história enquanto alguém que sempre gostou muito de escrever. Então a minha escrita foi minha válvula de escape para poder colocar todos os meus pensamentos, e por conta da minha escrita e de muitas tentativas eu consegui ultrapassar as barreiras, né, da universidade pública. A gente sabe que a melhor, querendo ou não, a melhor escolarização que a gente tem, a melhor educação que a gente tem são nesses espaços de elite, porque eles são preparados para pessoas de elite. E a gente, quanto pessoas pretas de periferia, não tem acesso. Então, no primeiro vestibular para cotas na Universidade de São Paulo, 2018, eu consegui entrar, foi o primeiro. A universidade, ela resistia com unhas e dentes para receber essas pessoas pretas dentro desse espaço. Não tinha uma política de acolhimento a essas pessoas, eu não tive. E eu sou uma autora, então, né, sou uma autora de um livro infantil chamado Aiô e as Formiguinhas, que nasceu a partir de uma necessidade de trazer representatividade preta para as crianças pretinhas, para as famílias pretas. Ela mostra o cotidiano de uma família preta que é a minha família. Eu me inspirei na minha família, na minha filha Aisha. A Aiô é a Aisha. O pai dela é o meu marido, o Felipe. E a mãe sou eu. E aí tem a professora pretinha, tem uma escola quilombola, tem um carinho, um afeto do pai ali com aquela criança preta, aquela menina. É uma família presente, é uma família que existe. Eu me sinto princesa quando eu tô ministrando uma oficina de brincadeiras africanas, que eu vejo crianças pretinhas sorrindo, que eu vejo crianças pretinhas alegres, felizes. E a potência de ser mulher preta é todo esse trabalho que eu venho construindo, a família que eu tenho hoje, meu filho, minha filha, meu marido, essa família estendida que eu construo para além dos muros da minha casa, que é a comunidade preta como um todo, todos os meus irmãos e irmãs. Essa é a potência, é estar junto, é estar em comunidade, é pensar comunidade, pensar povo para além de gênero. Amiga, eu vim do povo preto eu vim de lá. Minha raiz é o tronco forte, galho longo, que deu fruto em todo lugar. Amiga, eu vim do povo preto eu vim de lá. Minha raiz é o tronco forte, galho longo, que
Aí eu me sinto tratada como uma princesa desde criança. Desde quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tinha um mínimo de estrutura, por mais que nós éramos, hoje a gente colocaria vulnerável, mas eu tinha minimamente uma estrutura. Eu tinha uma casa muito pequena, mas eu tinha pai, mãe, avós, irmãs comigo. Eu fui crescendo, fui para a escola muito cedo, contra a vontade do povo que mandava, porque não tinha vaga para todo mundo. E eu entrei na fila, as professoras passavam para pegar os seus alunos e levar para a escola. E só ia minha irmã mais velha na escola. E um belo dia, eu entrei na fila, as professoras não viram e eu fui. Então eu fiquei desaparecida, mas a escola avisou minha família que eu estava lá. E a partir desse dia eu comecei a estudar. Naquela época ainda era a ditadura militar. E eu fui a primeira presidente do Centro Cívico Escolar. Eu tinha uns 12 anos de idade quando eu fui eleita a presidente do Centro Cívico, e que hoje é os Grêmios. Hoje é os Grêmios na escola. Mas não foi fácil. Você, uma menina pobre, uma menina magrela, de um cabelo carapinha. Eu não tenho vergonha de dizer que meu cabelo era um blecão, era um cabelo que minha mãe trançava, mas eu tinha um cabelo muito grande, trançava, né? E fomos disputar a eleição e foi assim, foi acachapante hoje, eu diria isso, acachapante a vitória dos proletários, dos pobres, né? Daquelas crianças pobres que estudavam naquela escola chamada Pérola Baita. Porque eu tive bons professores naquela escola. Para mim foi muito aviltante quando o professor foi preso, certo? Depois eu venho numa militância política, eu fiz muitas leituras, eu li muito. Na minha época, não era nós que íamos lá bater na casa do partido para se filiar. O partido só filiava as pessoas, pelo menos o meu partido, só filiava as pessoas a partir do momento que ela estava preparada. Então, as minhas leituras foram sobre Marx, foi o marxismo estrutural, aprendi muito sobre a dialética estrutural, certo? A dialética marxista. Mas eu quero colocar o seguinte, leituras. Nós temos que ler todo dia. Era o que o meu professor, para mim me filiar naquela época em PCB, o meu professor foi lá, me filiou, meu professor tutor de política pública, de política filosófica. Naquela época, meu professor disse o seguinte: Zélia, e todo dia eu dizia para ele, mas eu não posso me filiar hoje não, todo dia, porque eu era muito ansiosa. Tem que me filiar, rápido. Não. Ele dizia assim, não, você não terminou de ler. Você não terminou de ler o Capital, Manifesto Comunista. Você não terminou de ler Proudhon. Você não terminou de ler Trotsky. Você não terminou de ler, ouvir a música de Tchaikovsky. Sabe, de vários outros atores da República Socialista Soviética. Foi com muita leitura, mas é muita dedicação. E isso calha-se com a indignação das situações que nós vivíamos naquele período. Uma ditadura militar, a falta de emprego do mesmo jeito, sabe, pessoas sendo presas. Muito importante no Brasil. E eu digo a militância importante, foi importante você lutar contra aquela guerra na Palestina, sabe, a guerra do Vietnã, com todos os problemas. Meu professor fazíamos grandes estudos sobre a guerra do Vietnã, sabe, a gente, depois o Nelson Mandela preso, ou grandes outros líderes, e que nós travamos aqui, mesmo com a ditadura militar, mesmo com todos os problemas, com as questões que não podíamos falar, mas
Eu tive uma boa formação política para isso. E nós não podemos deixar a história morrer. Nós não podemos deixar apagar a história. Nós temos todo dia que lembrar dos negros que morreram no chicote. Todos os dias nós temos que lembrar da nossa cultura, dos pretos velhos. Nós temos que lembrar todos os dias das pretas velhas, que amamentou quantas crianças brancas. Essa é a minha ancestralidade, essa é a minha força. Que aquelas pessoas, elas foram resilientes naquele período porque elas não tinham outra opção. Mas hoje nós estamos numa modernidade. Não vou ficar falando aqui, liberdade, liberdade. Como é que você dá liberdade para a pessoa se ela não tem igualdade? Como é que você discute a liberdade sem a igualdade para todos? Sabe? E quando eu falo da igualdade, gente, eu estou falando de igualdade de justiça, igualdade de emprego, igualdade de escola, igualdade de atendimento médico. Então eu venho de uma trajetória que a única coisa que eu me arrependo é da revolução, que não ocorreu nos moldes que tem que ser. A revolução de classe. Essa é a poesia da vida, que é lutar, lutar, sem perder a esperança, sem perder a altivez, mesmo que seja nas adversidades. Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim.